Átomos imortais. Os átomos viajarão constantemente pelo universo, combinando-se entre si para formar substâncias diferentes. Todos os átomos se formaram no momento da criação do universo, há cerca de 15 bilhões de anos. Átomos da nebulosa do Caranguejo podem chegar à Terra e tomar parte de plantas ou animais. Olá, pessoal! Vamos ver o átomo hoje. Vamos ver, então, o que seria o átomo hoje. Átomo é um sistema eletricamente neutro. Sua constituição é a seguinte: tem um núcleo central de prótons e nêutrons e possui uma região periférica onde se deslocam elétrons segundo níveis de energia característicos. Vamos agora às partículas fundamentais do átomo. O átomo tem uma parte central mais densa, chamada de núcleo, uma parte externa, que é chamada de eletrosfera. No núcleo, nós temos partículas positivas, os prótons, e partículas sem carga, os nêutrons. Girando ao redor do núcleo na nossa eletrosfera ou coroa envolvente, ficam as partículas elétricas negativas, isto é, os elétrons. Entenderam sobre as partículas do átomo? Beleza, vamos novamente. Quer dizer, então, que o átomo possui um núcleo, onde nós temos os prótons com carga positiva e os nêutrons que não possuem carga. E girando ao redor do núcleo na nossa eletrosfera, ficam os elétrons, que são cargas negativas. Vejamos, então, os átomos eletricamente neutros. São átomos em estado natural, sempre eletricamente neutros, isto é, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O átomo já é neutro por natureza. Gotinha, se liga, presta atenção. O átomo ele é neutro por natureza porque prótons é igual a elétrons. Mas espera aí. De repente, um átomo começa a se excitar, começa a dar elétrons ou receber elétrons. E aí, deixa de ser um átomo neutro e passa a ser íons. Vamos ver, então, os íons. Íon é uma partícula eletrizada em que um átomo se transforma por perda ou ganho de elétrons. Neste caso, o número de prótons é completamente diferente do número de elétrons. Se um átomo doa elétron, é diferente de um átomo que recebe elétron. Fernanda, qual é a parada? Não estou sacando, não. Vai sacar agora. Vamos ver os dois tipos de íons. Como falamos, um átomo neutro é aquele que não dá nem recebe elétron. A partir do momento que ele está perdendo elétron, ele se transforma em um cátion. E ganhando elétron, ele se transforma em um ânion. Observe o átomo neutro cálcio, número atômico 20. Ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Por isso que ele é um átomo neutro. Não deu nem recebeu elétron. Agora vem cá, quando ele perde 2 elétrons, ele se transforma no íon chamado de cátion, onde esse 2+ quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Ora, se ele tinha 20 de número atômico, continuou a ter 20 prótons. Mas, a partir do momento que ele doou esses 2 elétrons, eu teria no lugar de 20, dando 2, perdendo 2, ficaria com 18 elétrons. E aí nós estaríamos diante do nosso cátion, cuja carga é positiva. Vamos a outro exemplo. Agora nós temos aqui o átomo neutro flúor, número atômico 9, quer dizer
tem 9 prótons e 9 elétrons. Ele não deu nem recebeu, não é um íon. Agora, quando ele ganha um elétron para adquirir a sua estabilidade, o que ocorre? Eu vou ter um ânion, onde esse um menos quer dizer que ele recebeu elétrons. Então, claro que o número de prótons vai ser diferente de elétrons. Ele vai continuar com 9 prótons, mas como ele recebeu um elétron, ele vai passar a ter 10 elétrons. Legal? Entenderam? Agora vamos para uma observação muito importante. O elétron sai ou entra através da camada de valência, que é a última camada. Bom, você tem um número, né? Eu tenho um número. Número? Tô entendendo não, Fernanda. Nós todos podemos ser identificados através daquele númerozinho que nós temos na carteira de identidade ou lá no nosso CPF. Então, aqueles números identificam quem é, né? Quem nós somos. Então, qualquer um pega lá o nosso número, beleza, já sabe quem é. Mesma coisa acontece com os nossos átomos. Vamos ver agora a identificação de um átomo. Cada átomo tem seu número de prótons, nêutrons e elétrons. Todo átomo tem sua carteira de identidade. Olha para cá nesse exemplo. O átomo de hidrogênio possui um próton, um elétron e 0 nêutrons. Uma observação: o hidrogênio é o único elemento que não possui nêutrons. Hidrogênio tem nêutrons igual a 0. Observe agora o nosso átomo de hélio. Ele tem 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Temos também o átomo de carbono como exemplo. Ele apresenta 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Como vocês puderam observar, a grosso modo, ainda não entramos dentro da nossa matéria, nós temos números que identificam os nossos átomos, os nossos elementos químicos. Vamos agora entender um pouquinho, saber do conceito do que é o número atômico, cuja simbologia nós usamos um Z maiúsculo. O número atômico Z é um número que corresponde à carga nuclear, isto é, ao número de prótons no núcleo. Por exemplo, o carbono possui 6 prótons em seu núcleo. Claro e evidente, então, que o seu número atômico é igual a 6. Entenderam? Então, não esqueçam mais, o número de prótons é igualzinho ao número atômico. Agora vamos ver outro número, que é o número de massa, simbolizado por um A maiúsculo. A quer dizer o número de massa, é um número correspondente à soma das quantidades de prótons e de nêutrons no núcleo. Ou melhor, mostrando em fórmulas, número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Mas não se esqueçam que prótons é igual a número atômico. Eu também poderia falar que o número de massa é igual ao número atômico mais nêutrons. Número de prótons é representado pela letra P e sempre vai ser igual ao número atômico. O número de nêutrons é representado pela letra N. Já o número de massa é representado pela letra A maiúscula. Legal, beleza, tranquilo. Vamos adiantar mais um pouquinho. Vamos ver um exemplo. Observe o sódio. O sódio tem 11 prótons e 12 nêutrons. Olha como é fácil achar o seu número de massa. Como nós sabemos que o número de massa é prótons mais nêutrons, eu teria 11 mais 12. Quer dizer, o número de massa do sódio é igual a 23. Fácil, né? Muito facilzinho calcular o número de nêutrons.
ou o número de massa, ou o número de prótons, desde que você lembre daquela formulazinha, onde o número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Legal? Vamos partir para outra coisa, vamos? Vamos ver como é que representamos o número de massa e o número atômico. Olha lá a representação de ZeA. O número de massa é colocado acima do símbolo do elemento e o número atômico embaixo. Observe o exemplo. Cloro, Cl, tem número de massa 35, esse número que está em cima, e o número atômico 17. Essa é a representação mais correta. E não importa se do lado direito ou esquerdo, o que importa é que o número de massa fique em cima e o número atômico fique embaixo. Meninos, meninas, você sabe o que quer dizer iso? Iso quer dizer igual. E se eu falar pente, o que tu vai lembrar? Ah, isso mesmo, vai lembrar de prótons. Vamos ver então o que seriam isótopos. São átomos de mesmo número atômico, portanto, pertencem ao mesmo elemento e números de massa completamente diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Estamos vendo aqui o nosso hidrogênio, só que ele tem número de massa 1 e 1 é o seu número atômico. Aqui nós temos o hidrogênio, número de massa 2, número atômico 1. E aqui outro hidrogênio, número de massa 3, número atômico 1. Reparem, é o mesmo elemento químico. Claro, possui o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, são isótopos. Tá lá 1, 1, 1. O que muda é o número de massa. Esse é 1, aqui 2, aqui 3. E por isso eles têm nomes característicos. Esse é chamado de prótio, por ter número de massa 1. Deutério, número de massa 2. E trítio, número de massa 3. Novamente, iso quer dizer igual. E baros, hein? O P foi mole, que P tu lembrou logo de prótons. Agora, baros quer dizer massa. Vamos ver então os nossos isóbaros. São átomos de mesmo número de massa e números atômicos diferentes, portanto, pertencem a elementos diferentes. Olhe os exemplos. Eu tenho aqui o potássio e o cálcio. O número atômico é completamente diferente, potássio é 19, cálcio é 20, mas o número de massa é igual, potássio 40, cálcio 40, portanto, eles são isóbaros e não pertencem ao mesmo elemento químico, K e Ca, completamente diferentes, potássio e cálcio. Compreenderam o que seriam isóbaros? E agora, hein? Novamente, eu sei que eu sou um pouquinho chata, e isso quer dizer igual. Mas agora, olha como vai ser fácil. A letra N vai te lembrar de quê? Nêutrons. Isso mesmo. Nós vamos ver agora os isótonos. São átomos de mesmo número de nêutrons. E claro, né? Número atômico e de massa diferentes. Nós sabemos que número de massa é igual ao número de prótons ou o número atômico mais nêutrons. Usando a nossa matemática, nós podemos ver então que o número de nêutrons, jogando o número atômico para lá, viria negativo. Então, nêutrons seria igual ao número de massa menos o número atômico. Vamos lá ver como é que fica isso. Tenho aqui o oxigênio, número de massa 17 e número atômico 8. Vamos achar o número de nêutrons. Eu teria lá 17 menos 8. Quer dizer, ele possui 9 nêutrons. Beleza, entenderam? Mas vem cá, vamos ver outro exemplo. Tá lá o nosso flúor, número de massa 18, número atômico 9. Nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, é claro e evidente que eu teria lá 18 menos 9.
Eu também teria 9 nêutrons. Agora entendi! Isótopos, isóbaros e isótonos têm a ver com o número de massa e o número atômico. Isso mesmo, Gotinha. Tem a ver sim. Mas nós temos sempre que prestar atenção nas palavras, sublinhar e não decorar. Isótopos têm mesmo número de prótons. Iso igual P, prótons. Isótonos também é fácil. Iso igual N, nêutrons, igual número de nêutrons. Isóbaros, iso igual baros, massa, igual número de massa. Valeu, Gotinha. Beleza, beleza. Legal. Mas também não se esqueça do negócio. Da nossa fórmula, onde o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E daí dá para deduzir que o número de nêutrons seria o número de massa menos o número de prótons. Posso continuar, Gotinha? Beleza, porque nós vamos entrar agora em espécies isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas são átomos ou íons de mesma quantidade de elétrons. Vamos ver alguns exemplos? Notem aqui, você tem o alumínio mais 3. Quer dizer que perdeu 3 elétrons. Número atômico 13, perde 3 elétrons, fica com 10 elétrons se transformando em um cátion. Já o magnésio, carga 2+, quer dizer que deu 2 elétrons. Tinham 12, deu 2, se transformou em um cátion com 10 elétrons. O sódio tinha 11, deu 1 elétron, ficou mais 1 ou 1+. Isso quer dizer que também ficou com 10 elétrons. Então, eu posso falar que esses cátions são isoeletrônicos, porque apresentam o mesmo número de elétrons. Mas venha cá, olha mais adiante. Aqui nós temos o neônio, o nosso átomo neutro. Ele não deu e nem recebeu elétrons, mas continua tendo 10 elétrons. Também é isoeletrônico dos demais cátions. Vamos ver agora em relação aos ânions. Notem, eu tenho aqui o meu flúor com uma carguinha negativa. Quer dizer, eu tenho um ânion. Ele recebeu um elétron. Se tinha 9, recebe 1, fica com 10. O oxigênio também é um ânion. Se é -2, quer dizer que recebeu 2 elétrons. Tinha 8, recebeu 2, ficou com 10. E o nitrogênio, recebendo 3, tinha 7, também fica com 10. Quer dizer, todos esses exemplos, todas essas espécies químicas são isoeletrônicas. Quer dizer, possuem o mesmo número de elétrons. Meus alunos queridos, vem cá. Isótopos, isóbaros, isótonos, todas essas partículas fundamentais do átomo que você aprendeu é relativamente fácil, mas para que fique mais fácil ainda, pegue o teu material didático, faça todos os exercícios, preste atenção no português, sublinhe letrazinhas que te levem a pensar em como resolver um problema, porque nesses problemas que vocês têm aí no teu material, você tem que analisar primeiro o português, saber ler, se organizar, e aí sim você verá como é fácil, isótopos, isóbaros, isótonos, e como descobrir, né, todos os números que identificam um átomo. Além disso, dá um tempinho, vai numa pesquisada, nós temos as coisas interessantíssimas, principalmente aonde é usado os isótopos. Dê uma olhada nos radioisótopos, lá na nossa medicina, vê o quanto ele é importante. Legal, beleza, até mais. Valeu! Nesta aula estudamos o átomo hoje. Nesta aula, vimos o átomo hoje.
Olhamos lá todas as partículas fundamentais, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Aprendemos a identificá-lo através desses números. Vimos número de massa, vimos tanta coisa. Vimos isótopos, isóbaros, isótonos, vimos os íons, as espécies isoeletrônicas. Espero que você tenha achado tudo muito fácil. Falamos sobre o número de massa. Número de massa é o somatório do número de prótons com o número de nêutrons. E não esqueça, prótons é igual ao número atômico. Poderia então também falar que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. E abordamos as espécies isoeletrônicas. As espécies isoeletrônicas são aquelas que possuem o mesmo número de elétrons. Não importa se seja átomo neutro, cátion ou ânion, isso tudo quer dizer espécies isoeletrônicas. Tendo o mesmo número de elétrons, nós teremos as espécies isoeletrônicas. Bons estudos! E aí, colega, beleza? Essa aula tua vai ser um show, como sempre foi, porque essa parte da matéria eu, pelo menos, acho uma gostosura de ser dada. Ela é fácil, né, do aluno entender, é só praticar bastante e sempre pede lá para o teu aluno ter uma canetinha texto para você sublinhar aqueles detalhezinhos das palavras, né? E eu acho que tu vai dar, como sempre, aquele teu show, com aquele teu jeitão todo especial. Uma boa aula, meu amigo, minha amiga. Até a próxima.